Muito bem, meus alunos, iniciando a nossa aula de História hoje, nós iniciaremos nosso capítulo 5, que fala sobre as grandes viagens. Nesse capítulo 5, a gente vai estudar as primeiras grandes viagens marítimas, conhecer os principais viajantes do século XV, como foram suas viagens, compreender a visão do mundo europeia, sobre o mundo e os povos descobertos. E nós temos as nossas perguntinhas no início, né? Então é o seguinte, vocês vão pegar uma folha avulsa de caderno ou de sulfite e vocês vão fazer o cabeçalho lá em cima, certinho, e vão colocar página 206 e vão copiar. A primeira pergunta, quem são essas pessoas? É por que elas estão nesse lugar? O que elas queriam alcançar, ok? Agora nós vamos ir para as explicações sobre esse capítulo. Certo? Então vamos lá. O que essa figura está representando? Vejam ali embaixo que é um monumento ao descobrimento de Portugal. A abertura desse capítulo percebe a escultura e o que está à sua volta, né? Também eu vou deixar menor para vocês verem, tá? A imagem, imaginem assim. O que a escultura apresenta e qual a relação dela com o título do capítulo? Vejam, né, que tá falando das grandes viagens e aí está um barco, um navio, uns homens, certo? Em seguida, vocês vão estar vendo essas imagens aí, né? E pra gente começar ali também, outra coisa que a gente pode estar vendo que é possível a gente ver pelos adornos da estrutura humana desenho do monumento de disposição do navio, né? Essa parte aí que o navio chega, né? Que conheça essa parte que ele tá chegando, que são essas pessoas são navegadores, né? Partindo para o oceano, sobre o descobrimento de Portugal. Vejam bem, né? Quanta coisa essa imagem nos transmite, né? E essa imagem é um monumento ao descobrimento. Fica à margem do rio Tejo, situado no local de onde partiram as primeiras caravelas, com destino à África. Quem fez essa imagem, essa escultura aí, foi a autoria do arquiteto Cotinelli Telmo e do escultor Leopoldo de Almeida. A obra tem a forma de uma caravela e em cada lateral encontra-se esculturas de navegadores ligadas ao descobrimento. Vejam só que legal, né? Muito bem, agora que vocês já viram sobre a abertura desse capítulo, a gente vai dar continuidade. Aqui, meus alunos, vocês vão estar fazendo a leitura, né, dessa parte de Portugal, Espanha pelos mares, que foi uma das coisas que a gente já viu no primeiro capítulo, certo? E aqui, meus alunos, a gente dá início das grandes navegações. Por questões geográficas, os portugueses resolveram explorar uma rota pelo Oceano Atlântico. Então, vejam bem, em 1415, navegadores ocuparam a Celta, na região norte da África. Ali foram criadas as primeiras feitorias, facilitando o fluxo de viagens por toda a costa oeste africana. As feitorias eram locais construídos próximos das costas. Elas serviam para o controle militar e para a negociação dos produtos e troca de escravos. Então, vejam bem, gente, esse é um mapa aqui. Aqui embaixo nós temos a legenda. A legenda está mostrando Bartolomeu Dias. Qual foi a rota que ele fez? Qual foi? Ele está de vermelho. Então vocês vão estar visualizando aí na apostila de vocês. Aí nós temos Vasco da Gama, nós temos Pedro Álvares Cabral e nós temos a primeira viagem até o Japão. Certo? Então vão visualizando aqui que a primeira viagem até o Japão é essa aqui, ó. Né, pequenininha aqui, certo? Então vejam como que eram essas grandes viagens, né? E com poucas condições também, né? Então vocês façam a releitura, né,
desse trechinho aí também. E aqui, meus alunos, foi a chegada dos portugueses a essa cidade, foi um marco no período das grandes navegações. Então, isso é uma coisa muito grande, né? Para esse século que estamos aí, certo? Então, agora nós vamos lá na outra página. Meus alunos, aqui é uma parte onde havia um grande temor, assim, muito grande dos monstros mitológicos. Adamastor, né? Essa figura era temida por afundar os naus no Cabo das Tormentas. Os navegadores, lá o Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, enfrentaram o medo e resistiram às dificuldades, conseguindo cruzar o Cabo das Tormentas e abrindo uma nova rota de comércio. Então ele enfrentou isso porque eles tinham muito medo dos monstros, eles tinham medo dessa parte aí, dessa imagem, né? Então vejam bem, este local foi rebatizado, recebendo um nome mais promissor, de Cabo de Boa Esperança. Então aí aonde que aconteceu, né? Aonde o Vasco da Gama enfrentou o medo e conseguiu fazer essa travessia, certo? Então, meus alunos, agora vocês vão estar fazendo a leitura dessa página para estar respondendo a pergunta 1 e a pergunta 2, certo? E aqui, meus alunos, a gente tem aqui a perguntinha seguinte: por que Portugal e Espanha foram os pioneiros nas grandes navegações, né? Então vejam aí no texto por que eles foram os pioneiros, né? Nas grandes navegações. Outro assunto que a professora quer colocar para vocês aí também é o seguinte: ao se fixarem em Celta, os portugueses aumentaram o fluxo de viagens, podendo preparar-se para contornar a África e chegar às Índias. Então vejam bem, né? Qual foi a parte dos portugueses aí. Outra coisa que os reinos eram os mais prósperos do período, graças ao intenso comércio, sendo os únicos que a princípio puderam investir nas longas e caras viagens pelo mar. Então eles que investiam, né? Eles que tinham esse poder de estar fazendo aí, certo? Então, meus alunos, essa é a atividade de história para hoje. Leiam bastante o textinho para vocês poderem compreender. E até amanhã para a continuidade das nossas aulas. Um grande beijo!